Ei, irmão! Como está seu mundo? Ainda está aqui, o que se torna um pouco tedioso algumas vezes. Anime-se, caro irmão. O curso foi planejado para que você possa viver o que pensava ser a sua vida, e gradualmente atingir sua salvação ao mesmo tempo. Vá no seu próprio ritmo. Dessa forma, você não vai se sentir como se algo estivesse sendo tirado de você, e vai poder perceber por si mesmo que o mundo não tem valor. Por exemplo, você deveria se lembrar do que o manual de professores diz sobre quase todos os estudantes do curso, incluindo você. Para a grande maioria, é dado um programa de treinamento de evolução lenta, durante o qual é corrigido o maior número possível de equívocos anteriores. Relacionamentos em particular, têm que ser percebidos de modo correto, e todas as pedras angulares da incapacidade de perdoar têm que ser removidas. De outro modo, o antigo sistema de pensamento ainda tem base para retornar. Eu entendo, o mundo é apenas um pé no saco de vez em quando. Isso é bem honesto, então, vamos ajudá-lo a sair um pouco mais. Você ocasionalmente faz um grande alvoroço quando assiste às notícias. Você as torna boas e reais para si mesmo, ou então isso não iria acontecer. Tenho pensado sobre isso quando fui ao cinema, e sinto muito por continuar falando sobre filmes o tempo todo, mas é isso que eu faço. Você sabe, existem tantos filmes e tão pouco tempo. Quando eu vou lá, quero esquecer que não é real. Esse é um dos sinais de um bom filme, se você puder suspender sua descrença. Acho que é isso que as pessoas têm feito com o que elas pensam que é a vida real. Nós suspendemos nossa descrença, e queremos que seja verdade. Nós tornamos tudo importante. Quando estou sentado aqui em casa, assistindo às notícias, algumas vezes me esqueço de me lembrar de que é um monte de besteiras, e eu faço o que tenho feito sempre, que é a mesma coisa que faço no cinema, entro naquilo, como se estivesse realmente acontecendo. Se eu apenas pudesse criar o hábito de me lembrar um pouco mais, como o curso iria interpretar isso, então, não teria o impacto que tem sobre mim. Agora, talvez você tenha dito isso antes, que lembrar é a parte mais difícil, mas como eu faço isso? Em primeiro lugar, ao invés de apenas se levantar de manhã e fazer seja o que for que você goste, por que você não faz o que o curso sugere no manual? Logo que possível, passe algum tempo quieto com Deus. Então, lembre-se de quem você é, traga sua paz com você. Depois disso, determine-se a ficar alerta. Você sabe que o ego vai tentar aborrecê-lo e fazê-lo pensar que você é um corpo. É por isso que o curso o aconselha sobre estar vigilante e não ser tolerante com a perambulação da mente. Tudo que você tem que fazer é se focalizar e usar um pouco mais de disciplina. O engraçado é que você pode fazê-lo. Acho que você sabe, por experiência própria, que pode fazê-lo. Na verdade, você faz bastante isso. É por isso que seu ego se sente ameaçado. O ego é engenhoso, e como você já viu por si mesmo, vai vir com maneiras notáveis de enganá-lo. Tudo o que você tem que fazer é estar um pouco mais pronto para responder à frente do tempo. Uma vez que esteja nesse estado mental, terá conseguido. Você pode lidar com as notícias, e com tudo mais que aparecer. Se eu estiver assistindo às notícias, e estiver nesse estado de prontidão para os milagres, então, esse é o mesmo processo das outras formas de perdão, como em meus relacionamentos pessoais, ou existem outros pensamentos diferentes que seriam uma resposta melhor? É tudo a mesma coisa. Mas sim, pode existir certos pensamentos que sejam mais úteis a pessoas diferentes, em situações diferentes. Existe uma passagem no manual, que é muito útil, porque lembra a você que se deixar o Espírito Santo cuidar do julgamento, então, ele vai realmente colocá-lo em uma situação de muito mais poder. Não é um sacrifício para um professor de Deus desistir do fardo do julgamento. Ao contrário, ele se coloca em uma posição na qual o julgamento pode ocorrer através dele, ao invés de por ele. E esse julgamento nem é bom, nem é mau. É o único julgamento que existe, e é apenas um. O Filho de Deus não tem culpa, e o pecado não existe. Quando eu vejo que eles são inocentes, seja na TV, ou pessoalmente, então, minha mente inconsciente entende que eu sou inocente. Eu sabia que você estava escutando algumas vezes em que estivemos aqui. Você pode fazer isso, e faça-o consistentemente. Quando estiver lá, estará lá.
Apenas seja mais determinado. Chegou a hora de você ir do estágio da pequena boa vontade para o da completa boa vontade. É um jogo que você não pode perder, então relaxe. Eu sei, mas quando a merda acontece, como aqueles terroristas explodindo embaixadas, é difícil vê-los como inocentes. Sim, mas isso é apenas outra chance de você se libertar. Talvez pareça mais difícil, mas suas oportunidades de perdão realmente são todas a mesma. Tudo bem, mas não é verdade que você pode ser guiado para a ação apropriada como um resultado do seu perdão. Sim. Vamos chegar nisso. Embora nós quase nunca demos conselhos no nível da forma, antes de voltarmos ao perdão no nível da mente, vamos falar por um minuto sobre o nível do mundo. Os Estados Unidos, estando em uma posição de poder que nunca foi alcançada por qualquer outra nação na história, têm muito mais responsabilidade em relação a difundir situações, do que qualquer outro país. Veja o Oriente Médio, por exemplo. Sim, os terroristas são psicóticos, especialmente quando afirmam estar fazendo algo por Alá. O Deus do Corão, embora soletrado de forma diferente, é o mesmo Deus do Velho e do Novo Testamento. Embora o Deus em particular, apresentado por essas religiões, possa nem sempre ser um campista feliz, é ridículo pensar que os terroristas estão certos em sequestrar uma religião e usá-la como uma desculpa para seus próprios propósitos violentos. Embora todas as religiões terminem sendo usadas por psicóticos como uma justificativa para a sua própria insanidade. Os líderes desses movimentos têm que conseguir que alguém lhes dê ouvidos, para poderem alcançar o poder, e especialmente o dinheiro. A pergunta que você deveria fazer a si mesmo é: os Estados Unidos tornam mais difícil ou mais fácil que esses fanáticos ganhem o apoio do seu povo? Seu presidente vai tentar lhe dizer que a América é odiada por esses terroristas, e pelas pessoas no Oriente Médio, porque vocês apoiam a liberdade e a democracia. Isso é falso na melhor das hipóteses, e uma mentira cínica na pior. O que o Shah do Irã tem a ver com a liberdade e a democracia? E o Emir do Kuwait? E a família real na Arábia Saudita? O que eles têm a ver com a liberdade e a democracia? Nada. O governo dos Estados Unidos se tornou famoso ao redor do mundo, nas últimas centenas de anos, por apoiar qualquer governo que estiver alerta aos melhores interesses, não do povo local, mas das corporações baseadas na América, ou multinacionais dominadas pelos Estados Unidos. Os terroristas odeiam você, por suas próprias razões psicóticas, mas seu país é odiado no Oriente Médio, pelas pessoas médias, não porque vocês apoiam a liberdade e a democracia, mas porque vocês não apoiam a liberdade e a democracia. Vocês apoiam qualquer coisa que for melhor para o interesse financeiro da América. Vocês se preocupam com o petróleo deles, não com eles. Vocês se importam com a maneira mais eficiente de suas corporações, tanto em casa quanto em solo estrangeiro, poderem ganhar dinheiro em qualquer situação, não com a democracia. A maioria das pessoas no mundo sabe disso, mas não o povo americano, que tem sofrido lavagem cerebral através da propaganda na televisão, durante o último meio século, para acreditar que a América só pode fazer o bem. Desde os meados de 1970, as grandes corporações, através de aquisições, têm costurado seu controle editorial sobre a mídia. Enquanto isso, suas intenções em relação ao Oriente Médio têm sido tudo, menos altruístas. Você está dizendo que aqueles terroristas e fanáticos conquistam o apoio das pessoas, porque nós tornamos fácil para elas nos odiarem. Também imagino que, no caso de alguns terroristas, quando eles não tenham de cair mortos, é mais provável que vejam o martírio como sua vocação principal. É claro. E se todas as pessoas do Oriente Médio tivessem seus países e economias livres, boa educação, carreiras e lares agradáveis? Você acha que elas estariam interessadas em explodir a si mesmas? É claro que o problema real está dentro delas. Embora o comunismo esteja esgotado, isso não quer dizer que a democracia é perfeita, mas ela pode fazer o bem. A América faz o bem e o mal, isso é dualidade. Seu país muitas vezes é uma força positiva, mas, geralmente, com uma intenção oculta. Até o Plano Marshall,
para a reconstrução da Europa depois da Segunda Guerra Mundial, foi feito muito mais para promover suas ambições capitalistas, do que para atender a propósitos humanitários. A ganância das suas corporações tem crescido exponencialmente, desde então. Sempre tem existido o elemento de um império baseado no dinheiro sob a superfície. Você quer dizer, como quando a América roubou de volta o país independente do Havaí em 1893? Um ótimo exemplo. A maioria das pessoas do Oriente Médio vê vocês como perfeitamente desejosos de roubar tudo o que puderem, assim como roubaram seu próprio imenso país dos índios. O fato de vocês pagarem pelo petróleo não muda a maneira com que as pessoas de outras regiões percebem vocês, através das lentes de sua própria culpa inconsciente. Talvez vocês devessem ajudá-los mais, para que os vissem de forma diferente. E se nós não precisássemos do petróleo deles? Politicamente, isso seria o lance mais brilhante que poderiam fazer. Então, vocês não teriam nada a fazer no Oriente Médio, que não fosse bom. Vocês poderiam apoiar a liberdade e a democracia, ao invés de apoiarem apenas a si mesmos. É claro que a verdade é que vocês já têm a tecnologia para se libertarem da dependência do petróleo estrangeiro, mas, pelo fato de isso não ser o melhor na lista de prioridades das suas corporações nesse momento, pode esquecer sobre isso. Quando o presidente Eisenhower deixou o governo, ele preveniu sua nação sobre o poder do que ele chamou de um complexo militar industrial. Embora não exista nada em sua Constituição sobre o capitalismo, a América não é uma democracia, ela é agora uma dinheirocracia. Seus bancos, seus tubarões de companhias de cartão de crédito, com autorização legal, as companhias de seguro, e suas principais companhias multinacionais, buscam, como objetivo último, ficar acima da lei, e tomar posse do mundo. Eles possuem a América, e seu processo político, e vão continuar a assegurar, no futuro, que seu governo, dos ricos pelos ricos e para os ricos, não desapareça da terra. Isso vai levar a mais tragédia, e achei melhor mostrar aqui que existem métodos alternativos, que seriam mais promissores, do que o esgotado processo da retaliação, mentiras e lucros. Algo para se meditar, de qualquer forma. O perdão é o que o indivíduo pode fazer sobre seu mundo, e ninguém pode tirar isso de uma pessoa, uma vez que ela aprenda como fazê-lo. Sim. Uma vez que você saiba como fazê-lo, então vai perceber que nunca é uma vítima, e que o que está vendo são meramente símbolos da sua própria insanidade, projetados para você de você, exceto que agora, você tem uma maneira de se libertar disso, ao liberar os outros. As outras pessoas, em troca, só vão viver em paz, quando quiserem olhar para seu próprio lado escuro, como é visto pelos outros, e perdoá-lo. Quando você sai do nível da forma, as pessoas do Oriente Médio não são vítimas da América, de Israel, e de ninguém mais. Até as pessoas de um país dizimado como o Líbano, ou os palestinos, que nem mesmo ainda têm seu próprio país, não são vítimas do mundo que vem. Atirar pedras nas mesmas pessoas em que seus ancestrais jogaram, não vai mudar nada para essa geração, mais do que mudou para as anteriores. As pessoas em Israel estão encenando o mesmo roteiro, com o qual elas e todas as outras concordaram, quer pareça desse modo quer não. Cada pessoa, em todos os lados, precisa querer perdoar o chamado mal, que ela percebe como estando em seus inimigos, que realmente não existe, mais do que ela o faz. Os habitantes do mundo precisam curar seus relacionamentos e desfazer suas culpas inconscientes, antes que a violência possa terminar de maneira permanente. Você quer dizer que não foi uma boa ideia, quando eu fui à internet, depois dos bombardeios à embaixada, e convoquei um dia de fúria de um curso em milagres? Só estou brincando. As notícias nos levam a ver outra pessoa como a parte culpada, sejam os terroristas, os políticos com suas caças às bruxas, as pessoas culpadas por crimes, ou pelo menos seja quem for que os promotores públicos, e a mídia queiram que nós acreditemos que seja culpado, porque, nos levar a projetar nossa culpa sobre outros, é bom para certas carreiras e categorias. Em alguns programas de entrevistas, o jogo é quem pode depreciar melhor outra pessoa. Nos jornais, quanto mais problemas eles levem à nossa preocupação, melhor. Tudo isso faz nossas mentes correrem descontroladas.
Precisamente, o que é exatamente o que o ego quer? Como o curso ensina. As preocupações com problemas, colocados para serem insolúveis, são os instrumentos favoritos do ego, para impedir o progresso do aprendizado. Em todas essas táticas diversivas, há, porém, uma única questão, que nunca é colocada, por aqueles que as perseguem: para quê? Essa é a questão, que tu tens que aprender, a colocar em relação a tudo. Qual é o propósito disso? Seja ele qual for, vai dirigir os teus esforços automaticamente. O propósito deveria ser o perdão e a expiação. Na TV, toda a diversão é apenas uma função de multiplicidade ou uma que pareça com muitas. A pessoa sou eu, não realmente eu, mas símbolos do que está no meu inconsciente, e a resposta é sempre a mesma, não importa a forma que a multiplicidade assuma. Acho que o perdão pode ser bem simples quando nos lembramos disso. Sim, nós lhe dissemos que era possível, nem sempre fácil, mas possível. Não se esqueça, as imagens que você vê, no que pensa ser sua vida real, não são mais reais do que as imagens que você vê na TV ou no cinema. Estou tentando me lembrar, entretanto, sei do que eu realmente não gosto, que tudo o que aprendi sobre o mercado financeiro não é real, como a sequência Fibonacci, as proporções, a seção dourada e os ângulos Gann, a teoria Elliott sobre as ondas, meus indicadores técnicos e todos aqueles padrões. Fico um pouco desapontado por nada disso ser real. Isso é verdadeiro para os ídolos de todas as pessoas, e para as ferramentas que elas usam para tentar alcançar seus sonhos. Não se esqueça, isso não significa que você não possa usar as ilusões dentro da ilusão, de qualquer modo que isso se encaixe. Nós sempre dissemos que não existe nada errado com a mágica, que é usada ao mesmo tempo que o perdão, e isso se aplica às ferramentas de qualquer carreira que você tenha escolhido. Então, eu posso perdoar todas as minhas ilusões, não importando quais sejam, e posso ir ainda mais rápido para casa. Não se preocupe, nenhum deles me atingiu. São só alguns trabalhadores rurais brancos explodindo alguns poucos animais indefesos, apenas por prazer. Você nunca disparou uma arma, não é? Não, porque um homem que sente a necessidade de disparar uma arma, se sente secretamente inadequado em relação ao seu pênis. E uma mulher que sente essa mesma necessidade, tem secretamente inveja porque não tem um pênis. Essa é só minha opinião. Talvez eu ainda esteja aborrecido em relação àquela mulher perto de Waterville, que estava no quintal com seus filhos. Um caçador a confundiu com um cervo e a apagou. Você está escorregando, Gary. Perdão, lembra-se. Estou tirando o dia de folga. Nós vamos em frente de qualquer forma. Lembre-se de que tudo é igualmente ilusório. Não importa se é tão grande quanto uma galáxia, ou tão pequeno quanto um neutrino. Nem mesmo importa se a civilização está destruindo a si mesma novamente. É tudo a mesma coisa. A civilização sempre se destrói? Geralmente. Por exemplo, a vida humanoide inteligente migrou de Marte para a Terra. Ela não evoluiu em Marte, mas também migrou para lá. A civilização em Marte estava quase que totalmente destruída naquele momento, então, foi apenas uma questão de escapar para a Terra em uma migração. Também existem épocas em que a maioria da vida em um planeta é destruída por um asteroide que atinge a superfície. Sempre existe algo, não é? Sempre existe algo, até que não existe mais nada. Quando J falou com você, e disse, renuncie ao mundo, e aos caminhos do mundo, faça com que eles sejam sem significado para você, ele queria dizer que o que você está vendo não existe. Não é nada porque realmente não está lá. Como nada pode significar qualquer coisa? Se você fizer com que isso signifique algo, bom ou mal, então, estará tentando transformar nada em algo. A única coisa que você deveria fazer é transformar tudo isso em sem significado. Ao mesmo tempo, não tente tirar os ídolos e sonhos das outras pessoas. Lembre-se da importância que algumas coisas têm tido para você. Você se lembra de quando era criança e foi assistir ao show dos Beatles em Boston? Claro que sim.
Havia alguma forma de alguém dizer a você que aquilo não era importante? Entendo o que quer dizer. George Harrison era meu ídolo. Eu moldei minha maneira de tocar guitarra sobre a técnica dele. Não havia forma alguma de alguém me dizer que aquilo não era a coisa mais importante no mundo naquela época. Lembre-se disso quando você ficar tentado a criticar os outros por terem seus sonhos. Eles vão desistir de ficarem apegados às suas ilusões quando chegar o momento certo. Eu nem pedi mais informações a você sobre Marte. Já tenho o suficiente com o que lidar agora. Isso não é importante, Gary. Mas você realmente não achava que descendia de um macaco, não é? Existem muitos tipos diferentes de humanoides. O ego cria corpos, o que realmente foi tudo feito de uma vez, mas, no tempo, eles parecem ser separados. As imagens corporais são projeções. Culpa e medo fazem com que pareçam sólidas, então, o roteiro é estabelecido, para que pareça que corpos são a função de um processo natural. A morte se torna tão natural quanto a vida, entretanto, não existe morte. Entendi. Também entendi a ideia de que as notícias são planejadas para nos levar a reagir, e ver os outros como culpados, que é o mesmo propósito do resto da ilusão. Eu vejo isso até no jornal regional aqui. Sim. Por exemplo, a polícia local pode querer fazer com que pareça que eles estão fazendo algo, então, chamam o jornal da cidade e prendem as prostitutas. Lá se vai minha vida social. Falando sério, o ponto importante com o qual queremos deixá-lo é esse. O livro que você está escrevendo não é sobre você, e não é sobre nós. Viemos aqui para dar às pessoas uma mensagem espiritual, uma mensagem, entretanto, para a qual nem todos estão prontos e que é, quando você estiver pronto para aceitar, que a única coisa que realmente importa em sua vida ilusória é completar com sucesso suas lições de perdão, então, você será realmente sábio. Apesar das suas piadinhas, você, meu irmão, está trabalhando de maneira maravilhosa. Você sempre perdoa, ainda que algumas vezes leve poucos minutos ou poucas horas. Você está vencendo. Aceite isso, e faça com que esse fato o torne ainda mais determinado a perseverar. Nos próximos meses, nunca se esqueça de que o objetivo é a única coisa que vale a pena ter, e não esse mundo. Você pensa que o universo é valioso, porque está acostumado com isso, e, exceto por algumas poucas experiências recentes, isso é tudo de que pode se lembrar, pelo menos nessa vida. O curso pergunta a você: é sacrifício abrir mão da dor? Algum adulto se ressente quando desiste dos brinquedos de criança. Uma pessoa, cuja visão já vislumbrou a face de Cristo, por acaso olha para trás com saudade de um matadouro. Ninguém que tenha escapado do mundo, e de todos os seus males, olha de volta para ele com condenação. Mas, não pode deixar de se regozijar, por estar livre de todo o sacrifício que os valores do mundo exigiam dele. Por hoje é só, amado irmão. Bom feriado, e sucesso sempre, mesmo quando for difícil. Vamos deixá-lo com essas palavras do curso para encorajá-lo. Tem fé apenas nesta única coisa, e será o suficiente. A vontade de Deus é que estejas no céu, e nada pode manter-te longe do céu, ou o céu longe de ti. As tuas mais estranhas percepções equivocadas, as tuas imaginações esquisitas, os teus mais negros pesadelos, nada significam. Eles não prevalecerão contra a paz, que é a vontade de Deus para ti.